Pai Celestial, Tu que nos fortalece e nos protege em momentos de dificuldade, nós te louvamos e te agradecemos pela história de Davi e Golias. Sabemos que Davi enfrentou um gigante com fé e confiança em ti, e que tu o livraste da mão do filisteu. Senhor, ajuda-nos a ter a mesma fé e confiança que Davi teve em ti. Dá-nos a coragem de enfrentar os gigantes da nossa vida. Sejam eles problemas de saúde, financeiros, emocionais ou espirituais. Ajuda-nos a não nos deixar levar pelo medo ou pela dúvida, mas sim a confiar na Tua presença e poder em nossas vidas. Ajuda-nos a lembrar que Tu és o Deus que faz grandes coisas e que nada é impossível para Ti. Nos dê a segurança de saber que Tu estás conosco e que nos protegerás e nos livrarás de todo mal. Que possamos ser como Davi, que disse: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também da mão deste filisteu. Ajuda-nos a confiar em Ti e a ter fé em Tua palavra, para que possamos vencer os desafios da vida e glorificar a Ti. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos amas com um amor incondicional e que nos chamaste para viver em comunhão uns com os outros, nós te louvamos e te agradecemos pelo dom do amor fraternal. Sabemos que o amor é a essência da Tua natureza e que nos chamaste para amar uns aos outros como Tu nos amas. Senhor, ajuda-nos a praticar o amor fraternal em nossas vidas diárias. Dá-nos a capacidade de amar os outros com sinceridade e pureza de coração, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. Ajuda-nos a não nos deixar levar pela crítica ou pelo julgamento, mas sim a buscar entender e apoiar uns aos outros. Ajuda-nos a ser hospitaleiros e acolhedores para com os outros, especialmente para aqueles que precisam de amor e cuidado. Dá-nos a sabedoria de discernir entre aqueles que são genuínos em sua fé e aqueles que podem estar tentando nos desviar da verdade. Que possamos ser como os primeiros cristãos, que se amavam uns aos outros com um amor profundo e sincero. Ajuda-nos a refletir o Teu amor no mundo e a ser uma fonte de esperança e conforto para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que és a verdade e a luz do mundo, nós te louvamos e te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Sabemos que a verdade é a fundação da nossa fé e que é essencial para nos mantermos firmes em meio às tempestades da vida. Senhor, ajuda-nos a nos apegar à Tua verdade e a não nos deixar levar por doutrinas falsas ou enganosas. Dá-nos a sabedoria de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, e a coragem de defender a Tua palavra em meio às adversidades. Ajuda-nos a ser como os bereanos que examinaram as Escrituras diariamente, para verificar se a doutrina que ouviam era verdadeira. Dá-nos a mesma sede pela Tua palavra e a mesma obediência à Tua vontade. Protege-nos, Senhor, dos falsos mestres e das doutrinas que podem nos desviar da Tua verdade. Ajuda-nos a ser fiéis à Tua palavra e a transmitir a verdade às gerações futuras. Que o nome de Deus seja sempre louvado. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos amas e nos chamaste para viver em obediência à Tua palavra, nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da salvação. Sabemos que o amor por Ti se manifesta na obediência aos Teus mandamentos. Senhor, ajuda-nos a não apenas professar a fé, mas a viver ela em nossas ações diárias.
Dá-nos a força para obedecer aos teus mandamentos, mesmo quando é difícil ou impopular. Ajuda-nos a ser como Jesus, que disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ajuda-nos a não nos conformarmos ao mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que possamos provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá-nos a sabedoria de discernir entre o que é certo e o que é errado, e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando enfrentamos oposição, que possamos andar na luz como tu estás na luz, e que a comunhão uns com os outros seja fortalecida pela obediência aos teus mandamentos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, tu que nos advertes sobre os perigos da decepção e nos chamaste para viver com discernimento, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que há muitos que se apresentam como mensageiros da verdade, mas que na realidade são agentes da decepção. Senhor, ajuda-nos a ser vigilantes e a não nos deixar levar por falsas doutrinas ou ensinamentos que não estão de acordo com a tua palavra. Dá-nos a sabedoria de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, e a coragem de rejeitar qualquer coisa que não esteja em conformidade com a tua vontade. Ajuda-nos a ser como os bereanos, que examinaram as Escrituras diariamente para verificar se a doutrina que ouviam era verdadeira. Dá-nos a mesma sede pela tua palavra e a mesma obediência à tua vontade. Protege-nos, Senhor, dos falsos profetas e dos enganadores que procuram nos desviar da tua verdade. Ajuda-nos a ser fiéis à tua palavra e a não receber em nossas casas ou corações aqueles que não trazem a doutrina de Cristo. Se você crê, diga amém. Que o Deus Todo-Poderoso esteja sempre com você. Pai Celestial, tu que nos chamaste para viver uma fé autêntica e prática, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que a fé sem obras é morta e que as nossas ações devem refletir a nossa fé em Cristo. Senhor, nos ajuda a não apenas professar a fé, mas a viver ela em nossas ações diárias. Dá-nos a capacidade de amar os outros como tu nos amas e de servir aos necessitados com compaixão e misericórdia. Ajuda-nos a ser como Abraão, que justificou a sua fé pelas obras, oferecendo Isaque como sacrifício. Dá-nos a mesma obediência e confiança em ti e a coragem de agir de acordo com a tua vontade. Protege-nos, Senhor, da hipocrisia e da falsa religiosidade. Ajuda-nos a ser genuínos em nossa fé e a refletir a tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, tu que nos advertes sobre as tentações e nos chamaste para viver uma vida santa, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que as provações e tentações são parte da nossa jornada, mas que tu estás conosco em cada passo. Senhor, ajuda-nos a não nos deixar levar pelas tentações do inimigo. Dá-nos a força para resistir às provocações e a sabedoria para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Ajuda-nos a ser pacientes e perseverantes em face das dificuldades, sabendo que tu estás conosco e que tu nos darás a coroa da vida. Protege-nos, Senhor, das armadilhas do diabo e das nossas próprias fraquezas. Ajuda-nos a não culpar a ti pelas nossas tentações, mas a reconhecer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Dá-nos a capacidade de reconhecer as nossas fraquezas e de buscar a tua força em nossas vidas. Ajuda-nos a ser como os que recebem a palavra
com coração honesto e bom e que produzem frutos na paciência. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você, te guiando em todos os seus passos. Pai Celestial, Tu que nos chamaste para viver uma fé autêntica e prática, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a fé sem obras é morta e que as nossas ações devem refletir a nossa fé em Cristo. Senhor, nos ajuda a não apenas professar a fé, mas a viver ela em nossas ações diárias. Dá-nos a capacidade de amar os outros como Tu nos amas e de servir aos necessitados com compaixão e misericórdia. Ajuda-nos a ser como Abraão, que justificou a sua fé pelas obras, oferecendo Isaque como sacrifício. Dá-nos a mesma obediência e confiança em Ti e a coragem de agir de acordo com a Tua vontade. Protege-nos, Senhor, da hipocrisia e da falsa religiosidade. Ajuda-nos a ser genuínos em nossa fé e a refletir a Tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos advertes sobre as tentações e nos chamaste para viver uma vida santa, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que as provações e tentações são parte da nossa jornada, mas que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, ajuda-nos a não nos deixar levar pelas tentações do inimigo. Dá-nos a força para resistir às provocações e a sabedoria para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Ajuda-nos a ser pacientes e perseverantes em face das dificuldades, sabendo que Tu estás conosco e que Tu nos darás a coroa da vida. Protege-nos, Senhor, das armadilhas do diabo e das nossas próprias fraquezas. Ajuda-nos a não culpar a Ti pelas nossas tentações, mas a reconhecer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Dá-nos a capacidade de reconhecer as nossas fraquezas e de buscar a Tua força em nossas vidas. Ajuda-nos a ser como os que recebem a palavra com coração honesto e bom e que produzem frutos na paciência. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você, te guiando em todos os seus passos. Pai Celestial, Tu que nos advertes sobre o poder da língua e nos chamaste para viver uma vida santa, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a língua é um instrumento poderoso que pode edificar ou destruir e que precisamos de Tua ajuda para controlá-la. Senhor, ajuda-nos a não deixar que a nossa língua seja guiada pelas emoções ou pelo egoísmo. Dá-nos a sabedoria para falar com amor e compaixão e a capacidade de ouvir antes de falar. Ajuda-nos a ser como os que não ofendem com a língua e a usar as nossas palavras para edificar e animar os outros. Protege-nos, Senhor, das palavras duras e críticas que podem ferir os outros. Ajuda-nos a ser conscientes do impacto das nossas palavras e a escolher falar com gentileza e respeito. Dá-nos a capacidade de domar a língua e de usar as nossas palavras para glorificar a Ti. Ajuda-nos a ser como os que sabem falar o que é justo e a usar as nossas palavras para refletir a Tua glória e amor. Nos oriente sempre, Senhor. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos advertes sobre a riqueza e a pobreza e nos chamaste para viver uma vida santa, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a riqueza não é apenas um bem material, mas também uma responsabilidade perante Ti e perante os outros. Senhor, ajuda-nos a não nos deixar levar pela ganância e pela exploração dos outros,
Dá-nos a sabedoria para usar nossas riquezas de forma justa e compassiva. Lembrando que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaoth. Protege-nos, Senhor, da ferrugem que corrói o ouro e a prata, e da traça que come as vestes. Ajuda-nos a não confiar apenas nas riquezas materiais, mas a buscar a verdadeira riqueza que vem de ti. Dá-nos a capacidade de sermos generosos e de compartilhar nossos recursos com aqueles que precisam. Senhor, lembra-nos de que a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Ajuda-nos a orar uns pelos outros e a buscar a cura e a restauração em nossas vidas e em nossas comunidades. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos chamaste para viver uma vida de paciência e perseverança, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que as provações e as dificuldades são parte da nossa jornada, mas que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, ajuda-nos a ser pacientes e perseverantes em face das adversidades. Dá-nos a força para suportar as provações e a sabedoria para aprender com as experiências. Ajuda-nos a não desanimar diante das dificuldades, mas a confiar em Ti e na Tua providência. Lembra-nos, Senhor, de que a paciência tem um trabalho perfeito. Ajuda-nos a deixar que a paciência opere em nossas vidas, para que sejamos maduros e completos, sem falta de nada. Protege-nos, Senhor, da ansiedade e do desespero. Ajuda-nos a confiar em Ti e na Tua boa vontade para conosco. Dá-nos a capacidade de esperar em Ti, sabendo que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Senhor, lembra-nos de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ajuda-nos a esperar em Ti e a renovar as nossas forças, para que possamos perseverar em face das dificuldades e glorificar o Teu nome. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos chamaste para viver uma vida de amor e hospitalidade, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a hospitalidade é um ato de amor e serviço, e que Tu nos ensinaste a receber os outros com coração aberto e generoso. Senhor, ajuda-nos a ser como Gaius, que acolheu os irmãos e testemunhou da Tua verdade. Dá-nos a capacidade de abrir nossas casas e nossos corações para aqueles que precisam de amor e cuidado. Ajuda-nos a não julgar os outros pela sua aparência ou pelas suas necessidades, mas a vê-los com os olhos de Cristo. Protege-nos, Senhor, da falta de hospitalidade e da indiferença. Ajuda-nos a ser generosos e a compartilhar nossos recursos com aqueles que precisam. Dá-nos a capacidade de cooperar com a verdade e de trabalhar juntos para o bem dos outros. Senhor, lembra-nos de que Deus é glorificado na nossa obediência. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade e a glorificar o Teu nome em nossas vidas. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos chamaste para viver uma vida de verdade e amor, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a verdade e o amor são fundamentais para a nossa caminhada espiritual e que Tu nos ensinaste a viver de acordo com esses princípios. Senhor, ajuda-nos a ser como aqueles que cooperam com a verdade e que vivem de acordo com a Tua palavra. Dá-nos a capacidade de discernir a verdade e de viver de acordo com ela,
mesmo quando é difícil ou impopular. Ajuda-nos a não nos deixar levar pelas mentiras e pelas falsas doutrinas, mas a nos apegar à verdade da Tua palavra. Protege-nos, Senhor, da falta de amor e da dureza de coração. Ajuda-nos a ser como Gaius, que mostrou amor para com os irmãos e que viveu de acordo com o princípio do amor. Dá-nos a capacidade de amar os outros como Tu nos amou e de mostrar compaixão e cuidado para com aqueles que precisam. Senhor, lembra-nos de que a verdade está em Jesus e que Ele é a nossa referência para a vida. Ajuda-nos a seguir os passos de Jesus e a viver de acordo com a sua verdade e amor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos advertes sobre a riqueza e a pobreza e nos chamaste para viver uma vida santa, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a riqueza não é apenas um bem material, mas também uma responsabilidade perante Ti e perante os outros. Senhor, ajuda-nos a não nos deixar levar pela ganância e pela exploração dos outros. Dá-nos a sabedoria para usar nossas riquezas de forma justa e compassiva. Lembrando que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaoth. Protege-nos, Senhor, da ferrugem que corrói o ouro e a prata, e da traça que come as vestes. Ajuda-nos a não confiar apenas nas riquezas materiais, mas a buscar a verdadeira riqueza que vem de Ti. Dá-nos a capacidade de sermos generosos e de compartilhar nossos recursos com aqueles que precisam. Senhor, lembra-nos de que a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Ajuda-nos a orar uns pelos outros e a buscar a cura e a restauração em nossas vidas e em nossas comunidades. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos chamaste para viver uma vida de paciência e perseverança, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que as provações e as dificuldades são parte da nossa jornada, mas que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, ajuda-nos a ser pacientes e perseverantes em face das adversidades. Dá-nos a força para suportar as provações e a sabedoria para aprender com as experiências. Ajuda-nos a não desanimar diante das dificuldades, mas a confiar em Ti e na Tua providência. Lembra-nos, Senhor, de que a paciência tem um trabalho perfeito. Ajuda-nos a deixar que a paciência opere em nossas vidas, para que sejamos maduros e completos, sem falta de nada. Protege-nos, Senhor, da ansiedade e do desespero. Ajuda-nos a confiar em Ti e na Tua boa vontade para conosco. Dá-nos a capacidade de esperar em Ti, sabendo que o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Senhor, lembra-nos de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ajuda-nos a esperar em Ti e a renovar as nossas forças, para que possamos perseverar em face das dificuldades e glorificar o Teu nome. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você. Pai Celestial, Tu que nos chamaste para viver uma vida de amor e hospitalidade, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que a hospitalidade é um ato de amor e serviço e que Tu nos ensinaste a receber os outros com coração aberto e generoso. Senhor, ajuda-nos a ser como Gaius, que acolheu os irmãos e testemunhou
da tua verdade. Dá-nos a capacidade de abrir nossas casas e nossos corações para aqueles que precisam de amor e cuidado. Ajuda-nos a não julgar os outros pela sua aparência ou pelas suas necessidades, mas a viê-los com os olhos de Cristo. Protege-nos, Senhor, da falta de hospitalidade e da indiferença. Ajuda-nos a ser generosos e a compartilhar nossos recursos com aqueles que precisam. Dá-nos a capacidade de cooperar com a verdade e de trabalhar juntos para o bem dos outros. Senhor, lembra-nos de que Deus é glorificado na nossa obediência. Ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade e a glorificar o teu nome em nossas vidas. Se você crê, diga amém. Que o Senhor esteja sempre com você.